Bom dia a todos os nossos leitores e leitoras da editora Contracorrente. É um grande prazer que hoje a gente faz o lançamento, a aula com o professor Gabriel sobre o livro que ele acaba de lançar pela nossa editora, sobre o que se chama Discricionariedade Administrativa nas Empresas Estatais. É um livro, uma obra relevante, especialmente porque trata de uma parte do direito que é pouco explorada, a gente tem poucos livros a respeito das empresas estatais, então ele traz mais luz a essa área tão relevante. O professor Gabriel, ele é mestre em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Administrativo pela GV, membro do IDASAN, e professor dos cursos de especialização da PUC, do COGEAI, da PUC de São Paulo. E, junto com ele, a nossa convidada, a ilustre professora Vivian Ferreira, que é advogada aqui em São Paulo, mestre pela Fundação Getúlio Vargas também, e doutora em Direito Público pela USP, com um tema muito interessante, a tese dela sobre improbidade administrativa. Gabriel, é um grande prazer tê-lo aqui conosco, foi uma grande honra publicar o seu livro, que logo já vai estar em todas as livrarias por todo o Brasil, disponível também no nosso site da editora Contracorrente. Passem por lá para dar uma olhada no livro e adquiri-lo. Gabriel, a gente está ansioso aí para saber um pouco mais como que você pensou nesse tema, qual é a relevância que você notou em explorar esse assunto, e quais são os pontos principais aí da sua obra. Muito obrigado, Gabriel, a palavra é sua. Olá a todos e todas, muito obrigado, Marinho, e a todos da Contracorrente pelo convite aqui, pela aula de lançamento, também pela honra de terem me dado a chance de publicar pela editora. Olá, Vivian, muito obrigado pelo convite também, por ter aceito o convite, por estar aqui conosco hoje nesse lançamento, E o objetivo aqui, como o Gustavo Marinho já antecipou brevemente, é contar um pouco do que idealizou o livro, do que está por trás da iniciativa do livro, o que eu procurei responder, como que eu procurei trabalhar as principais ideias do livro, a fim de que eu chegasse nas minhas conclusões, a fim de que eu pudesse apontar um pouco da síntese daquilo que eu penso por empresas estatais, ou da síntese daquilo que eu penso sobre o regime jurídico das empresas estatais. As empresas estatais, elas têm uma gama muito grande de estudos, sobretudo com relação ao seu regime jurídico, inclusive também com relação aos regimes societários, por exemplo, com relação aos regimes tributários. Então, de maneira que, óbvio, eu fiz primeiro um corte. Esse corte, por óbvio, dada a minha área de atuação, ele ficou limitado, circunscrito ao regime jurídico de direito público das empresas estatais, e mais especificamente ainda com relação ao tema da discricionariedade administrativa das empresas estatais, dada também a interlocução que as empresas estatais têm, possuem com o direito privado. Então, a origem do livro, a ideia do livro, ele surgiu já bem antes do meu ingresso no mestrado, o livro é fruto da minha dissertação de mestrado, mas já bem antes do meu ingresso no mestrado, quando eu já era professor assistente na PUC também, até mesmo na faculdade e nos cursos de especialização, eu já tinha esse incômodo, digamos assim, em entender como que se operava o regime jurídico das empresas estatais, sobretudo com relação a essa influência do regime jurídico de direito privado. Eu sempre procurava entender até onde vai esse regime jurídico de direito privado das empresas estatais, ou em que consiste esse regime jurídico de direito privado das empresas estatais. Como que a gente trabalha, por exemplo, esse regime jurídico de direito privado que está lá previsto no artigo 173 da Constituição, com os princípios da administração pública igualmente previstos na Constituição, lá no seu artigo 37. Então, eu sempre tive muito essa curiosidade de entender efetivamente como é que se operava esse regime jurídico de direito privado nas empresas estatais e como que ele dialogava com relação, ou como que ele dialogava com o regime jurídico de direito público, Porque realmente, de fato, havia um conflito, de fato, na verdade, há um conflito, Muitos acabam entendendo que, na verdade, esse regime jurídico de direito privado, ele é secundário, ou ele é suplementar ao direito público, ou seja, o direito público teria uma preponderância com relação ao direito privado, ou até outros autores até entendem que, na verdade, o direito privado seria até mesmo
algo quase que fictício mesmo em matéria de empresa estatal, que seria algo até inconcebível, né, de se termos uma empresa estatal regrada, de fato, por algum elemento de direito privado, ainda que mínimo, né? E eu estou me deparando com essas divergências, né, estudando essas divergências, procurando entender realmente aonde que se poderia haver um meio termo, digamos assim, em termos de entendimento sobre é fictício, não há uma limitação, né? Então eu procurei entender, procurei me aprofundar nisso para tentar chegar nas minhas respostas, para eu ter o meu entendimento a respeito disso, né? E a primeira colocação que eu observei, a primeira colocação que eu constatei com relação a esse regime jurídico, né, a essa influência do regime jurídico de direito privado nas empresas estatais, é que, de fato, nós não podemos desconsiderá-lo, né? Nós não podemos ter um sentimento eminentemente publicista da Constituição, no sentido de entender que, por exemplo, o artigo 37 da Constituição, onde estão os princípios da administração pública, praticamente suplantaria o artigo 173 da Constituição. O que eu quero dizer com isso? Tanto o artigo 173 da Constituição, que traz lá a previsão do regime jurídico de direito privado, quanto o artigo 37 da Constituição, eles são igualmente mandamentos constitucionais, eles são igualmente mandamentos dotados de uma normatização constitucional, de modo que a gente não pode reputar um como prevalente ao outro, ou seja, um não pode prevalecer o outro dentro de uma ideia de interpretação sistemática da Constituição. A gente não pode já de antemão partir do pressuposto de que, por exemplo, o artigo 37 da Constituição seria, digamos, superior hierarquicamente ao artigo 173, a ponto de derrogar o regime jurídico de direito privado nas empresas estatais. E, em cima disso, então, eu resgatei, já começando a entrar nos capítulos mesmo centrais do livro, né? Eu primeiro procurei fazer até um resgate histórico, né? Procurando entender se essa ideia de conflito entre direito privado e direito público das empresas estatais, ele seria algo específico do direito brasileiro, né? Ele seria algo próprio do direito brasileiro em virtude da construção do nosso ordenamento, em virtude da forma como nós concebemos a nossa Constituição, o nosso regime jurídico de direito administrativo, ou ele era algo intrínseco, na verdade, às próprias empresas estatais, né? Ou se era uma discussão, ou se era um conflito, na verdade, que permeia qualquer tipo de empresa estatal, independentemente do país, independentemente do ordenamento jurídico que uma certa empresa estatal esteja inserida, né? Então, de fato, eu constatei, por exemplo, fazendo só um apontamento histórico que eu acho interessante, sempre gosto de destacar, que a Companhia das Índias Ocidentais e Orientais, lá na época das navegações, por exemplo, já enfrentava essa discussão, né? Se ela seria uma empresa pública, ou se ela seria uma empresa privada com finalidades públicas, ou se ela seria o que hoje a gente reconhece como uma empresa de sociedade de economia mista. Então, assim, esses conflitos já existiam historicamente, e aí eu vi uma questão interessante, que é um ponto de partida do livro, que é o seguinte: assim, bom, de fato existe pertinência nisso, a gente precisa de fato entender esse diálogo entre público e privado nas empresas estatais, entender as limitações desse regime jurídico de direito privado, né, e entender de fato então como ele se relaciona com o direito público. E como eu coloquei esse corte, né, como eu procurei trazer esse corte e tentar trazer o equilíbrio entre público e privado em matéria de empresa estatal. Bom, o mesmo artigo 173 da Constituição, ele diz que a empresa estatal se justificará em função de um relevante interesse coletivo, né, ou de um imperativo de segurança nacional. Então, veja que a própria Constituição, ela traz um limitador, né? Ela busca tirar um pouco um critério indiscriminado para a criação de empresas estatais ou um critério indiscriminado para a intervenção do Estado no domínio econômico, de maneira que ela estabelece essas duas travas, né, ali representadas pelo relevante interesse coletivo e pelo imperativo de segurança nacional, como um aviso ao administrador, dizendo: olha, para que você tenha uma empresa estatal, você vai ter que primeiro identificar e você vai ter que primeiro justificar onde estão ou o imperativo de segurança nacional ou o relevante interesse coletivo. E como que vai se dar, né, essa identificação desse interesse público, para ficar num termo mais genérico? Vai ser mediante lei, né? Vai ser mediante a criação de lei. A lei autorizativa é quem vai dar o tom e a justificativa para a criação
de uma empresa estatal. É lá que você vai identificar, né, e detalhar, né, o porquê de se criar uma empresa estatal, né, e quais serão os objetivos daquela empresa estatal que você pretende criar por intermédio daquela lei. E aí eu já faço a primeira distinção entre público e privado, a primeira distinção entre empresas estatais e empresas não estatais, que é a seguinte: uma empresa estatal, então, ela é criada por lei, obrigatoriamente. A gente não pode falar de empresa estatal sem falar de lei autorizativa. Enquanto, se a gente for falar de uma empresa não estatal, a gente não vai ter necessidade de uma criação dessa empresa estatal por lei. Cabe ao empreendedor privado instituir o seu modelo de negócio, instituir a sua atividade econômica dentro de um objeto lícito, claro, mas ele não vai estar limitado a uma lei que autorizou a criação dessa empresa estatal. Simplesmente ele vai estar ali no exercício da sua livre iniciativa, né? Enquanto o Estado não tem não é reservado esse direito da livre iniciativa, de maneira que, para que se tenha a criação da empresa estatal, existe a lei. Então, ou seja, a lei autorizativa ela vai limitar a atuação do administrador público da empresa estatal. É a lei autorizativa quem vai dar o contorno, quem vai dar a finalidade daquela empresa estatal. Então, dentro dessa limitação, eu estabeleci um ponto: olha, se a empresa estatal ela encontra uma finalidade, né, ela encontra uma vinculação finalística que ela deve obedecer à lei autorizativa, ela não deve se desviar, né, ela não deve se deturpar daquilo que a lei autorizativa criou para ela, daquilo que a lei autorizativa previu para ela, né? A gente não pode falar em liberdade nas empresas estatais, né? E é o que é muito comum, até muito no estudo da matéria, até por uma questão de premissa, muitos autores acabam trazendo a ideia de liberdade como sinônimo de discricionariedade. Então, fala-se muito em liberdade das empresas estatais, liberdade negocial, liberdade até mesmo econômica das empresas estatais, né? E essa foi uma primeira conclusão que eu trouxe no livro, que eu procurei desenvolver com os meus argumentos, que é a seguinte: a gente não pode falar em liberdade das empresas estatais. A empresa estatal não tem liberdade. E não tem porque ela é vinculada a uma lei que a autorizou. Então, se a lei das estatais tiver liberdade, a gente está dizendo que a lei das estatais ela pode simplesmente fazer o que ela bem entender dentro das convicções próprias ali dos seus administradores, ignorando, né, e desviando daquilo que a lei autorizativa previu. Então, assim, a existência dessa lei autorizativa, dessa lei que vincula a atuação do administrador público da empresa estatal, já a distancia de uma empresa integralmente privada, porque na empresa integralmente privada é onde, de fato, nós teremos liberdade. O administrador privado ele vai poder simplesmente mudar o objeto social da sua empresa, pode mudar a sua atividade econômica sem maiores vinculações, o que a gente não identifica na empresa estatal. Daí, dentro dessa ideia, dentro dessa constatação de que, na verdade, uma empresa estatal ela tem discricionariedade administrativa, ou seja, ela tem uma vinculação ali na sua lei que a criou, eu procurei, então, trazer os elementos, procurei desenvolver como que se operaria, né, essa discricionariedade administrativa nas empresas estatais, justamente para que aí sim eu pudesse trazer o direito privado ou entender o direito privado. Então, sucintamente, o que eu identifiquei? Que dentro desse universo discricionário de uma empresa estatal, né, dentro desse universo em que ele tem que sempre se atentar ao norte dele, que é a lei que autorizou a criação daquela empresa estatal, dentro desse exercício dessa competência discricionária, ele, de fato, pode se valer de alguns instrumentos de direito privado. Ele tem, sim, algumas prerrogativas, digamos, empresariais, para que ele possa conduzir aquela empresa estatal com a discricionariedade administrativa que é própria da administração pública, né? Mas também obedecendo àquela lei que autorizou a empresa estatal. E aí entra a lei das estatais, né? Aí entra também um fator muito relevante do livro, é também um outro pilar do livro, digamos assim. O livro não é uma análise da lei das estatais, isso é importante até a gente também dimensionar, mas ele utiliza a lei das estatais como um fundamento para se apontar onde há a discricionariedade administrativa e como se opera a discricionariedade administrativa nas empresas estatais. Então, eu utilizo a lei das estatais também realmente como um instrumento, né? Como um elemento ali de condução, não necessariamente uma análise crítica da estatais. Então, aí entra, retornando ao ponto central, aí entra justamente a lei das estatais, porque nela eu passo a identificar aonde se encontra
essa discricionariedade administrativa que eu identifiquei. Aonde se encontram esses elementos de operação e gestão de uma empresa estatal, né, para que ela possa atingir as suas finalidades públicas, né? Então, dentro desses elementos ali, o livro ele é fundado em 3 pilares, né? A governança corporativa de uma empresa estatal, que é objeto ali das estatais, o planejamento de uma empresa estatal, que é algo muito pouco dito, até mesmo no direito administrativo. A gente não tem muito hábito de estudar o direito administrativo à luz do planejamento, né? A gente fala muito em exercício da função administrativa, fala muito em competência administrativa, mas a gente acaba não se dedicando muito a estudar o planejamento, ou seja, como que a gente de fato opera, né, o exercício dessas competências. Então, também eu procurei, em matéria de empresa estatal, jogar um pouco de luz, né, reconhecer um pouco a importância do planejamento. Então, o planejamento também é um elemento importante do livro, né, no sentido de se conceber a competência discricionária de um administrador público de empresa estatal. E um terceiro pilar, também dentro dessa ideia de busca da discricionariedade, é a ideia da função social de uma empresa estatal, né? Entender basicamente como que se dá realmente, o que é a função de uma função social de uma empresa estatal, o que ela deve buscar dentro da sua atuação. Então, dentro desses 3 pilares, né, governança corporativa, planejamento e função social, né, eu identifiquei alguns pontos centrais em que o administrador público possui discricionariedade para poder atuar. Em matéria de governança, por exemplo, a ideia, né, a necessidade, até melhor dizendo, do administrador público agir com transparência, né, divulgar de maneira contemporânea, de maneira efetiva, as suas cartas anuais, divulgar as diretrizes anuais de uma empresa estatal, por exemplo, onde se resume e se retrata, por exemplo, quais são os objetivos daquela empresa estatal, né? Como que a empresa estatal vai, de fato, atingir as suas finalidades públicas, mas também empresariais, né? As chamadas cartas anuais, os documentos de transparência. O que eu constatei? O administrador público da empresa estatal, ele tem a discricionariedade, por exemplo, de elencar, dentro das suas concepções técnicas, né, aquilo que ele entende relevante. Então, ali há uma discricionariedade em ele priorizar quais são as informações, de fato, que são relevantes para que ele possa publicar, por exemplo, para fins de relacionamento com investidores, para fins de relacionamento até mesmo com órgãos de controle, e aí não só a TCU, mas também a CVM, né? Então, assim, o que eu constatei? Falei assim, olha, em matéria de divulgação das cartas anuais, em matéria de divulgação das diretrizes, né? Em matéria de divulgação dos objetivos de uma empresa estatal, o administrador público ele tem a discricionariedade, sim, de elaborar esses documentos dentro daquilo que ele compreende como relevante para aquela empresa estatal, né? Mas qual é o contraponto disso, né? São dois fatores que a gente tem que considerar dentro desse universo da discricionariedade na divulgação dos documentos de transparência. O primeiro ele não pode exercer a discricionariedade desvinculado dos objetos ou dos propósitos da empresa estatal. Então, ele não pode ter uma empresa estatal com um objetivo X, né, e divulgar cartas anuais completamente deturpadas daquele objetivo X. Então, assim, ele tem a discricionariedade de elaborar os documentos, mas é vinculado ao objetivo maior daquela empresa estatal. Essa é a primeira limitação desse exercício de competência. O segundo ponto é o seguinte: a partir do momento de que ele elabora esses documentos e divulga esses documentos de transparência dentro da sua discricionariedade, né, ele se autovincula àquilo. Ou seja, ele não pode, uma vez divulgar, uma vez externar certos objetivos, certas diretrizes, e depois executar o contrário, ou fazer de maneira distinta daquilo que ele mesmo havia estabelecido. Então, assim, há também nesse ponto, uma vez que ele estabelece quais são as suas metas, estabelece quais são as suas prioridades, né, ele se autovincula aquilo e deve depois também observar exatamente aquilo que ele previamente anunciou, né? Em matéria de planejamento, já o segundo pilar, é exatamente o mesmo raciocínio, né? Há que se dá ao administrador público da empresa estatal a discricionariedade, até mesmo a discricionariedade técnica, para ele planejar a sua empresa estatal, para ele dar à empresa estatal os rumos que ele pretende dar, né, os mecanismos que ele pretende utilizar para chegar às suas finalidades. Então, também aqui a matéria de
a empresa estatal deve planejar as suas ações e esse planejamento deve ser fruto de uma competência discricionária. A gente não pode engessar o administrador público de uma empresa estatal, tal qual ele estivesse na administração pública direta ou numa autarquia, né, e exigir dele, cada passo, uma motivação legal ou uma justificativa jurídica, uma justificativa jurídica. A justificativa jurídica deve haver fundamentação jurídica, claro, mas eu digo, não se deve exigir dele, cada passo a passo, uma lei específica para uma ação que ele venha a tomar. Então, você deve permitir que ele planeje a empresa estatal dentro das suas concepções técnicas, observando as suas diretrizes que ele já havia estabelecido, observando as finalidades da empresa estatal, né, para que ele possa, de fato, criar as engrenagens e fazer com que essas engrenagens funcionem até as finalidades públicas daquela empresa estatal. Então, assim, também a ideia de planejamento passa por uma discricionariedade, passa por se reconhecer que o administrador público da empresa estatal deve ter essa abrangência de atuação, essa flexibilidade de atuação, até para que se preserve a autonomia de uma empresa estatal, né? E, por fim, também em função social, o administrador público ele deve também poder ter a possibilidade dele definir, né, quais são as funções sociais, onde ele pode investir em matéria de função social. Então, por exemplo, em matéria de patrocínios, por exemplo, que é algo muito próprio das empresas estatais, ele deve ter a discricionariedade de saber onde investir esse patrocínio, como dimensionar esse patrocínio a bem de que ele possa garantir um retorno da marca, né? Um retorno da marca daquela empresa estatal, ou como que ele pode realmente difundir a ideia de função social da sua empresa estatal a partir de ações publicitárias, sem interferências políticas. Então, assim, a ideia da função social também passa pelo exercício dessa discricionariedade, à medida que, se a gente começar também a tolher, a engessar o administrador público daquela empresa estatal em definir, outros entes definirem o que é o objeto social, acaba inviabilizando, né, e prejudicando também a divulgação não só da marca da empresa estatal, mas também das suas próprias ações empresariais. Então, aí eu concluo dizendo que, olha, também em matéria de função social, cabe ao administrador público ter a percepção, né, e ter a autonomia de dimensionar e como dar o tom e a intensidade da função social que ele pretende dar àquela empresa estatal. Então, em linhas gerais, essas são as ideias principais do livro, né, desde o início da concepção do trabalho, como eu disse, passando por esse núcleo da compreensão do regime jurídico até chegar, de fato, nos elementos de discricionariedade administrativa, foi como eu procurei entender a relação do regime jurídico das empresas estatais sobre o prisma das discricionariedades administrativas. Tá bem? Mais uma vez agradeço a Contracorrente e fico à disposição para um diálogo agora com cada um de vocês. Gabriel, muito obrigado. Pela sua exposição, já dá para perceber que você traz, como eu adiantei aí, para um tema das empresas estatais que as pessoas não sabem justamente qual é o grau de liberdade, né, que elas têm para a atuação, né? Então, é relevante isso, né? Ela não pode estar, como você bem destacou, engessada, né? Porque dependendo até da formatação societária dela, você afugenta investidores, enfim, você prejudica tudo, né? E essa não é a ideia das empresas estatais. Eu já vou passar a bola diretamente aqui para a Vivian, para as considerações dela. Acho que a gente tem perguntas também para o Gabriel. É quase uma banca aqui, viu, Gabriel? Vamos lá. Vai lá, Vivian. Obrigada. Primeiro, quero deixar registrada aqui a minha satisfação de participar, né, dessa aula, desse debate, agradecer ao Gabriel pelo convite, e agradecer também o pessoal da Contracorrente, Gustavo Marinho, pela oportunidade. É uma honra, porque é realmente um livro de um tema fundamental, né, muito, às vezes, um pouco explorado. Acho que tem bastante coisa interessante para discutir sobre a temática, então parabenizar pelo trabalho do Gabriel, porque realmente foi, né, um tratamento profundo, um tratamento crítico e interessante da temática. Eu acho que estava fazendo falta um trabalho desse tipo, então fico muito contente de poder participar. Gabriel, no seu livro você trata de maneira bastante clara, né, sobre essa complexidade das estatais, que funcionam sob um regime de direito privado, estão equiparadas em obrigações trabalhistas, tributárias, civis das empresas privadas, e, ao mesmo tempo, são pessoas jurídicas, né, da administração indireta, que precisam agir com base no princípio da legalidade em vista do interesse público. E você chama a atenção do leitor para uma questão que é fundamental.
que é a necessidade de garantir que essas empresas possam ter uma gestão empresarial eficiente e algum nível de discricionariedade os seus gestores têm que ter para isso, né? E, ao mesmo tempo, essa atuação tem que estar vinculada a uma finalidade do interesse público. E aí, do ponto de vista da teoria do direito tradicional, né, a gente enxerga um choque entre o direito privado e o direito público, que eu acho que é o que perpassa todo o seu trabalho, todo o livro. E aí, sobre isso, eu queria fazer uma provocação, né? Porque me pergunto cada vez mais se essa fronteira entre o público e o privado não está sendo diluída. E se, na verdade, essa não é uma divisão um pouco artificial da realidade. E eu digo isso tendo em vista que, no mundo empresarial, cada vez mais também existe uma pressão pela ampliação da transparência, pela adoção de políticas de governança adequadas, de responsabilidade social, ambiental, né? O terceiro setor também agora começa a se aproximar do setor empresarial, buscando mecanismos de sustentabilidade financeira, de produtividade. Então, acho que talvez a gente esteja observando, e talvez seu trabalho esteja na linha desse tipo de trabalho, que mostra talvez uma tendência de aproximação dessas esferas, que a gente acaba, no direito, olhando dentro de caixinhas muito separadas, mas que, na verdade, são muito mais bagunçadas. Eu queria que você, talvez, fizesse uma... Como você enxerga isso? Se isso faz sentido? Claro, não. Excelente provocação, Vivian. Realmente é um fenômeno, assim, essa ideia dessa aproximação entre público e privado ou a superação dessa barreira, né? Especificamente em matéria de empresa estatal, eu não tenho dúvida exatamente que essa seja a visão da própria lei das empresas estatais, né? A lei das empresas estatais, quando ela vai lá regulamentar o artigo 173 da Constituição, ela vai até o limite daquilo que se entende por direito privado das empresas estatais. Ela potencializa, né, a matéria, né, o tema direito privado das empresas estatais até onde ela possa ir, né? Claro, existem as questões de licitação ali também que ela não pode fugir, mas, por exemplo, como você colocou, em matéria societária, em matéria de transparência, em matéria de governança, o que nós temos ali é uma reprodução do modelo privado. Nós temos ali um espelhamento daquilo que o direito privado já faz há um bom tempo, nas SAs, por exemplo, né? Questões de matriz de risco, por exemplo, tudo isso importado do direito privado, né? Eu não tenho dúvida, de fato, que nós estamos vivendo um momento de aproximação entre direito público e direito privado, nosso direito administrativo como um todo, e a lei das estatais é, de fato, um retrato disso. A gente poderia aqui abrir uma outra discussão se isso é benéfico ou maléfico, né? Para o exercício da competência administrativa. Mas, de fato, existe esse movimento. A lei das estatais é um elemento muito contundente disso, ela busca, até diria que ela é um pilar assim, desse movimento de trazer o direito privado um pouco mais para o direito administrativo, né? A lei de licitações agora um pouco também tenta fazer esse movimento, né? Mas para ficar em empresas estatais, eu não tenho dúvida de que esse é um dos principais objetivos, assim, o próprio espírito da lei das estatais é potencializar um pouco mais, né? Trazer um pouco mais essa influência do regime jurídico de direito privado nas empresas estatais e no direito administrativo de um modo geral. Mas eu concordo sim com a sua avaliação de que a gente está agora enxergando que, na verdade, essas diferenças não são tão claras assim quanto a gente dizia tempos atrás. Mas, ao mesmo tempo, você deixa muito claro que, no caso aqui das estatais, a gente não pode falar em liberdade, a gente está falando em discricionariedade, né? Exatamente. Assim, eu procuro reconhecer que existe essa influência, que há esse movimento, né? Por isso que eu digo, a gente pode depois discutir se é bom ou ruim, mas, claro, existem algumas características próprias da administração que não podem ser desconsideradas, como, por exemplo, legalidade, né? A gente não pode simplesmente admitir, dentro dessa ideia de direito privado, que a empresa estatal possa simplesmente se desvirtuar da lei autorizativa. Então, assim, existem algumas características próprias da empresa estatal ou do regime jurídico de direito administrativo que devem ser observados e preservados até sob pena de inconstitucionalidade, de ilegalidade da matéria, né? Mas o que eu procuro dizer até assim de uma maneira mais sucinta é que dá para conviver, né? Dá para se ter esse paralelo, esse equilíbrio entre o público e o privado, dá para você preservar algumas características, algumas necessidades que o direito administrativo impõe às empresas estatais, mas trazendo também um pouco mais de governança, de transparência que são típicas do direito privado. E que isso, na verdade, não interfere ou não prejudica o direito público também necessário das empresas estatais. Então, quando eu falo a discricionariedade tem que ser preservada, sim, tem, mas é possível você exercer essa discricionariedade com esses novos elementos, digamos, entendeu? Com esses novos padrões de governança e administração, entendeu? Então, mais ou menos essa é a síntese até
do livro. É bom que eu tenha uma oportunidade a mais de esclarecer um pouco, talvez, esse ponto. Então, ainda sobre o tema da discricionariedade, que é um tema que, para mim, é muito caro e muito interessante, eu acho assim, tenho clareza que o ser humano ele age em função de finalidades. A gente faz coisas para atingir objetivos, né? E o atingimento de algumas finalidades, ela às vezes pode ter várias rotas. Você pode tomar várias rotas para chegar no mesmo lugar, né? Então, assegurar aos administradores de empresas estatais discricionariedade de planificação, né, como você coloca no livro, discricionariedade de planificação, é salutar para que essas opções possam ser feitas de acordo com as metas de desenvolvimento da companhia, que possam ser controladas a partir da motivação, né, que é materializada na carta anual, e que compila, né, as percepções de mercado, traça essas rotas de acordo com elas. E aí, sim, você cria um instrumento que o administrador tem que observar, né? No entanto, assim, acho que muitas interpretações do direito hoje parecem partir de um pressuposto não escrito em lugar nenhum de que discricionariedade é a origem da corrupção, né? E algumas vezes os órgãos de controle, às vezes, até podem agir pautados por esse entendimento. E o seu trabalho critica, de maneira bastante embasada, essa postura. Então, sobre esse tema, eu queria te ouvir um pouco sobre a relação, né, entre a edição da Lei das Estatais e os escândalos de corrupção que atingiram grandes estatais brasileiras, e em que medida essa visão negativa da discricionariedade ainda é ou não prevalente nos órgãos de controle. Muito obrigado, Vivian. Isso dá aso para eu falar um outro ponto muito interessante do meu livro também, que eu concluí assim, lendo o TCU, estudando a jurisprudência do TCU, sobre discricionariedade. Eu elejo aí dois fatores, digamos assim, dois pilares dessa ideia da discricionariedade. O que é a discricionariedade, qual que é a importância, como que ela é enxergada, né? Antes da lei das estatais, nós tínhamos, de fato, um cenário assim caótico até em matéria de condução e administração das empresas estatais, né? De fato, a gente nem tínhamos padrões ou objetivos de controle da empresa estatal, a gente nem sequer sabia como controlar uma empresa estatal, porque, na verdade, não sabia nem qual era o objeto social de uma empresa estatal. Sabia se ali tinha na lei, tinha ali no contrato social, mas, na prática, o exercício da atividade econômica ele era dado muito mais ao talante ali de um administrador. Então, você diversificava o negócio, realizava investimentos sem muitos padrões ali, sem muitos critérios, né? E depois a bomba estourava lá na frente, como estourou em muitos casos, né? E você depois vai enxergar na origem o porquê. A primeira razão você identifica que é a seguinte: de fato, faltava padrão de conduta, faltava governança, faltava estabelecer critérios, né, para que a empresa estatal pudesse, de fato, executar as suas iniciativas. E nesse ponto, a lei das estatais, acho que ela contribui bastante, ela dá padrões de controle, hoje ela permite que se haja um controle da empresa estatal de maneira mais objetiva, porque à medida que ela estabelece essas diretrizes, como, por exemplo, divulgação das cartas anuais, planejamento, né, transparência, você acaba impondo a necessidade de que alguns critérios, algumas balizas, algumas engrenagens sejam, de fato, ali melhor explicadas, né? Mas também existe um outro ponto interessante, que é o seguinte: a ideia de discricionariedade administrativa e essa visão equivocada, né, até mesmo negativa da discricionariedade que alguns têm, ela parte de uma premissa muito equivocada, na minha visão, uma premissa deturpada, que é a seguinte: muitos autores, até mais a jurisprudência do que a doutrina, por exemplo. O TCU é muito recorrente nisso. Tem essa visão negativa de discricionariedade administrativa porque confunde-se discricionariedade com desmando, né? Com caos, né? Com falta de controle, com falta do mínimo de padrão de governança, para ficar num tema caro às estatais. Quando, na verdade, isso não era discricionariedade, né? Discricionariedade justamente advém de lei, né? Discricionariedade administrativa advém da legalidade. Justamente, discricionariedade é estabelecer critérios, né, de escolha, de atuação, de flexibilidade do administrador público vinculado à lei. Então, por exemplo, alguns autores, quando a lei surgiu, quando a lei estava em discussão e depois que ela foi promulgada, foram muito eloquentes em dizer: a lei das estatais vem para reduzir a discricionariedade administrativa, porque agora vai acabar com esse desmando, né, com essa bagunça que era a administração de algumas empresas estatais. Na verdade, não veio para reduzir, veio justamente para potencializar, veio justamente para dar critérios claros para o exercício dessa competência discricionária, veio para dar justamente condições para que o administrador público da empresa estatal tenha mais segurança
né, e garantia em exercer essa competência discricionária que lhe é própria, né, que lhe é assegurada. Então, eu já faço também, eu trago isso do livro, né, eu faço essa distinção, olha, tudo bem, eu reconheço que antes existia um cenário caótico em muitas empresas estatais, que isso possibilitou muitos casos de corrupção, porque era muito obscuro se entender a gestão de uma empresa estatal, não se tinha transparência, não se tinha o mínimo de compromisso com o controle de qualquer natureza, os próprios investidores também não tinham muito conhecimento do dia a dia de uma empresa estatal, os conselhos de administração eram todos muito fundados ali em indicações políticas e tudo mais. Mas isso não era discricionariedade, né? Isso não era discricionariedade. Discricionariedade é o que nós temos agora, né? Com esses padrões, com esses critérios, com esses elementos que a lei nos traz, né? E também chegando no controle, o TCU, por exemplo, ele tem uma visão muito cética da discricionariedade, né? Então, muitos dos julgados que eu analisei, o TCU fala, olha, aqui eu não posso interferir porque é competência discricionária do administrador da empresa estatal. Mas é uma pena que seja, porque eu deveria interferir aqui. Então, o próprio TCU, ele fala, olha, não vou interferir, não é porque eu não quero, mas é porque eu não posso, né? Então, assim, na verdade, eu teria que superar essa barreira, porque eu tenho que entender aqui como que se dá a gestão dessa empresa estatal. Tem um exemplo que é muito claro disso, de um empréstimo que o Banco do Brasil fez, o gerente fez um empréstimo para uma empresa qualquer, esse empréstimo não reverteu em lucro para o banco, reverteu em prejuízo porque teve um calote, né? E o banco e o TCU buscou alguma maneira de exercer o controle desse empréstimo, né? Sendo que era uma função eminentemente ali empresarial da agência, né? Então, assim, de fato existe esse caráter um tanto quanto crítico do conceito de discricionariedade, mas, ao meu ver, ele parte de uma premissa equivocada, né? Porque muitos, quando falam que a discricionariedade administrativa é ruim, né? É ruim porque a confundem com desmando, com o caos. Quando, na verdade, não é isso. Discricionariedade advém da legalidade. Se a gente tem uma discricionariedade clara, com padrões estabelecidos, com metas e tudo mais, dentro daquilo que a lei estabelece, a gente pode ter, sim, o exercício da função administrativa com discricionariedade e com controle também, com padrões claros, sem criar essa confusão sobre o que pode e o que não pode. Tá bem? Bacana, bem interessante essa sua colocação sobre os tribunais de contas, porque é um estudo importante também, né? Um pouco mais empírico, você traz um estudo empírico bem interessante aí no livro. E aí, em relação a essa questão da discricionariedade ainda, que você estava colocando sobre discricionariedade não ter parâmetros, né? Eu estava me lembrando, uma vez um professor meu fez essa comparação e ficou para sempre na minha cabeça, até dar o crédito para ele, é o Mário Shapiro, e ele falou, quando você vai regular uma situação, né, imagina um cruzamento de trânsito, né? Você pode deixar ali o cruzamento, colocar uma placa de pare e esperar que as pessoas que têm a placa de pare, o outro respeite, e você deixa a coisa um pouco mais livre. Pode ser que você prefira colocar um semáforo ali. Então, eu acho que essa comparação entre o direito privado e o direito público. E tem uma terceira via, que é você colocar uma rotatória, né? Então, você cria alguns parâmetros. Eu tenho a impressão que no teu livro você coloca a lei das estatais quase como uma rotatória, né? Exato. Que regula essas empresas, coloca alguns parâmetros e auxilia, né, a empresa, os administradores a tomarem as decisões com base em alguns elementos verificáveis. E aí eu queria que você talvez valesse a pena falar um pouquinho sobre a importância dos conceitos indeterminados, que você trata também no livro para isso, né? E da transparência, enfim, todos esses outros elementos que você traz como critérios para controle da atividade econômica, gerencial, né, dos administradores de empresas estatais. Perfeito. Muito obrigado. Eu, se eu soubesse dessa comparação da rotatória, teria colocado no livro, porque ela é perfeita mesmo. Ela resume bem assim, a ideia da empresa estatal e os limites e tudo mais. Não é um semáforo, também não é uma avenida, mas é uma rotatória, de fato. Ela vem para tentar organizar ali sem atravancar, né, enfim, o exercício ali, a administração da empresa estatal. Ela é ótima mesmo, a ideia da rotatória. Mas a ideia dos conceitos indeterminados, eu colocaria em duas questões no livro, assim, pelo menos em matéria de empresa estatal. A primeira é na função social. De fato, você não tem como dimensionar objetivamente, com um padrão fechado, o que é função social, né? O que você entende por função social, né? E justamente por isso, você também não pode, em virtude desse caráter indeterminado, dessa expressão função social,
simplesmente partir do modelo mais rígido de controle, ou seja, simplesmente partir, olha, como é indeterminado, você vai poder muito pouco aqui em dar concretude a esse conceito de função social. Eu acho que, na verdade, tem que ser o inverso. Assim, já que é indeterminado, vamos garantir ao administrador público que ele tem um pouco mais de abrangência e externar ele o que ele entende por função social, né? Externar ele o que ele entende, como que ele se... na sua concepção de administrador, como que essa função social de fato vai ser atendida, né? Dar a ele a possibilidade dele dar o seu conceito de função social relativa à empresa estatal que lhe foi confiada, para que ele possa, de fato, dar concretude e solidez a essa expressão. É claro que tudo dentro de uma razoabilidade, tudo dentro de um padrão racional, um padrão justificado e motivado de exercício da competência, né? Mas a ideia do conceito determinado nesse ponto livre é justamente isso, é fugir um pouco dessa ideia de se é indeterminado, né, ele vai poder muito pouco, porque como nem a gente aqui, controlador, sabe o que é, e é muito difícil se saber qual é o objetivo, qual que é o conceito central dessa expressão, por exemplo, função social, vamos agir aqui com excesso de cautela e restringir ao máximo a atuação do administrador público nesse ponto, né? Então, propõe o caminho inverso. Vamos tentar fazer, vamos permitir que ele dê as suas concepções e, claro, aquilo que fugir da razoabilidade, fugir um pouco do padrão comum, aí sim passar por algum tipo de controle. Mas o outro ponto também dos conceitos indeterminados, até numa velha discussão que se tem se conceito indeterminado gera ou não discricionariedade administrativa, mas para além dessa discussão, a ideia também da chamada discricionariedade técnica, né? Você, a partir de elementos técnicos que possam, de alguma maneira, também não ser tão claros ou não serem tão claros para um leigo numa determinada matéria, como economia ou engenharia, por exemplo, né? Você permitir que os conceitos indeterminados do ponto de vista técnico também permitam ao administrador público exercer a sua capacidade técnica em uma determinada área e dizer, olha, aqui a gente tem elementos para poder agir com discricionariedade administrativa até certo momento, ou seja, aqui a discricionariedade administrativa, a partir desses conceitos vagos, nos permitem avançar até esse ponto, ou seja, até aqui nós podemos seguir, podemos gerir a empresa estatal e estabelecer as nossas diretrizes. Então, também, a ideia dos conceitos jurídicos determinados e discricionariedade está muito contida nesse elemento da chamada discricionariedade técnica, né? De garantir ao administrador que, dentro das suas capacidades técnicas, dentro dos seus estudos técnicos, ele possa se utilizar de alguns desses conceitos aí chamados indeterminados e agir de maneira autônoma, com flexibilidade, até onde, de fato, também a razoabilidade permite. Eu resumiria mais ou menos desses dois pontos. Muito bom. Lívia? Eu acho que, assim, as questões mais interessantes que eu tinha levantado para a gente discutir, acho que são essas, mas acho que tem muita coisa ainda para falar no livro, acho que tem uma questão histórica interessante, acho que você mistura um pouco você traz um pouco de teoria do direito, você traz dogmática, você traz história, você traz um pouco do mundo empírico, acho que é um livro bem interessante, e estou ansiosa para ter meu exemplar. Sim, será em breve. Em breve. Em breve vai chegar. Mas obrigado, Vivian. Gabriel, eu fico muito feliz porque você faz cor a algo que a gente vê como correto, que discricionariedade, ele não é um cheque em branco para o administrador, mas também não está longe de ser uma ilicitude, uma arbitrariedade, algo ruim, algo feio, algo que o administrador público não deva ter. Não, pelo contrário, ele tem que ter. Ele só precisa ser controlado de uma forma racional também, para não tolher as decisões importantes que ele precisa tomar, né? A gente sabe que hoje em dia muitos administradores têm medo de tomar algumas decisões, né? Então, esse medo também prejudica o nosso desenvolvimento, não, claro, nas empresas estatais, mas na administração direta também, enfim. Então, eu acho que você faz essa sua referência ao conceito de discricionariedade, tudo isso que você levanta faz coro a isso, né? A gente precisa ter uma interpretação mais racional, mais inteligente do que é a discricionariedade. Nas empresas estatais, acho que está muito claro, mas também na administração pública direta. E aí, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, acho que tem um papel relevante, né? Acho que
ela também se tornou aí um novo guia, né? Ela trouxe mais clareza àquilo que a gente já imaginava, aquilo que já se tinha consolidado doutrinariamente, mas foi um marco importante, né? Como que você vê a lei de introdução aí nessa questão da discricionariedade e das empresas estatais? Obrigado pela pergunta, Marinho. Eu atribuo à LINDB, né, a nova lei de introdução às normas do direito brasileiro, justamente nesse mesmo padrão que eu vejo a lei das estatais, justamente como um elemento para dar condições para que o administrador público exerça a sua discricionariedade. Então, a LINDB ela vem também nessa esteira de dar garantias, né, de dar clareza sobre como vai se dar o exercício da função administrativa, até onde também o controle pode ir em matéria de controle, né, do administrador público, o que se entende, na verdade, ali por ilicitude, se compreender, por exemplo, as dificuldades daquele administrador antes de se tomar alguma medida de sanção, ou seja, também a própria LINDB ela é um elemento até de governança, se a gente for olhar bem, porque ela dá as condições, ela tira o medo do administrador público, ela busca tirar o medo do administrador público de tomar algumas iniciativas, de assumir algumas responsabilidades, né? Ao mesmo tempo que ela põe alguns limites ao exercício do controle. E quando a gente fala em limites, não é limite assim, você vai fazer isso porque eu não quero que você faça mais nada, não. É limite no sentido até de otimizar o controle. É no sentido, olha, você controlador, se você caminhar por aqui, observar esses parâmetros, ter esses critérios, você vai ter um controle mais eficiente, né? Então, essa é a ideia do limite, não o limite de tolher, né, ou de tirar, ou de esvaziar o controlador, como foi dito aí durante a discussão da LINDB, mas no sentido realmente de otimizar, no sentido de dar melhores elementos para que o controle seja exercido. Então, também, tal qual a lei das estatais, a LINDB vem nessa ideia, realmente, de dar possibilidade, dar clareza, né? Estabelecer um padrão, um critério para que a competência administrativa, para que a função administrativa seja exercida sem maiores sustos, né? Porque, na verdade, hoje a palavra é susto, né? Porque muito, seja em estatal, seja na administração pública direta, muitas vezes o administrador público toma uma iniciativa de boa fé mesmo, motivada, e ele toma um revés lá na frente no controle, né? Ele é apontado como um grande vilão quando ele tomou uma atitude ali que parecia adequada naquele momento, né? Então, além de vir também para dar esses padrões, dizer, olha, vamos garantir ao administrador público a possibilidade, né, de exercer as suas competências, de tomar as suas iniciativas, tomar as suas decisões, né, para que justamente se permita a ele não só dar os resultados que ele tem que dar, né, como também se impeça esse medo hoje que muitos têm até de realmente ingressar na administração pública, né, porque a verdade é essa também, o excesso de controle, de uma maneira geral, impediu bons administradores de ingressarem na administração pública, né? Então, também esse é um fator importante, tanto da LINDB quanto da lei das estatais, né? Dar essas garantias e permitir que o administrador público exerça aí as suas funções, as suas competências com padrões objetivos de conduta, com segurança e garantias. Legal, e esse controle exacerbado, às vezes exagerado e equivocado, vai aí redundar na área de estudo aí da doutora Vivian, que é improbidade administrativa. Então, são temas, né, que gravitam na mesma esfera, né? Gabriel, queria muito te agradecer, doutora Vivian também, pela participação aqui do nosso lançamento. A gente está chegando no finalzinho do nosso tempo, e eu gostaria só de passar a palavra primeiro para a doutora Vivian, para as considerações finais dela, depois para o Gabriel, para a gente finalizar aqui com chave de ouro. Novamente quero agradecer aí ao Gabriel e ao Gustavo Marinho pelo convite, pela oportunidade. Acho que é o tema da discricionariedade nas estatais, é um tema fundamental e é o que o Marinho falou. Acho que ele gravita em torno de um tema que talvez seja mais amplo, que é o problema da discricionariedade na administração de maneira geral, né? Do receio que muitas vezes da importância do controle, que é fundamental, sem dúvida, mas do receio de que esse controle, às vezes, possa, de maneira um pouco mal calibrada, impedir pessoas muito boas e muito interessadas em fazer um bom trabalho se afastarem das estatais, se afastarem da administração de maneira geral, porque o efeito é ruim para todos nós, né? Sem dúvida, a eficiência tende a piorar, né? Então, acho que tem a ver também com uma ânsia por um pouco mais de segurança jurídica, né, nessa atividade, e por um pouco mais de razoabilidade, critérios mais claros, mais transparentes. Acho que tudo isso é muito relevante. Acho que parabéns, Gabriel, pelo seu trabalho. Achei que foi realmente muito interessante lê-lo, e
parabéns pela divulgação, tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigado. Gabriel, só as palavras finais, então. É só agradecer mais uma vez a Contracorrente pelo espaço, pela oportunidade, a Vivian pelas considerações, pelas provocações, pelo diálogo aqui que nós tivemos hoje, e dizer a todos que espero que comprem o livro, mas mais do que comprar, que gostem da leitura, que seja uma leitura proveitosa a todos, que eu possa ter contribuído para o debate, que realmente a minha contribuição realmente seja acadêmica e tenha realmente lançado luzes aí a algum desses temas envolvendo discricionariedade em empresas estatais. E muito obrigado mais uma vez. Gabriel, certamente você conseguiu, né? E o livro, para entender um pouco mais a discricionariedade, não só nas empresas estatais, mas a discricionariedade em geral, o seu livro é altamente recomendável, né? Então, ele tem ele não se limita a esse universo, ele é bem mais amplo, né? Apesar do foco dele. Então, é um trabalho muito, muito legal, muito bem feito, muito bem escrito, claro, né? E a gente tem um grande prazer em tê-lo aqui no nosso acervo, né? Então, eu gostaria agora de falar as palavras finais, agradecer, então, de novo a doutora Vivian pela participação. Gabriel, muito obrigado pela confiança, por ter publicado com a gente. Quero dizer aos nossos leitores e leitoras que esse livro, em breve, muito breve, já vai estar disponível no nosso site, nas melhores livrarias físicas e virtuais pelo Brasil. Agradecer a toda a equipe da editora Contracorrente, né, que sem eles, sem todos os nossos apoiadores, aí a gente não conseguiria desenvolver esse trabalho. Um grande abraço a todos. E, Gabriel, te aguardo aí numa próxima obra, e Vive, o convite está aberto aí para a Contracorrente. Sempre lembre da gente, tá bom? Um grande abraço a vocês e até a próxima. Até a próxima, um abraço. Obrigada.